Davi? Davi estava marcado para uma grande obra, para algo muito grande que o Senhor tinha. E Davi estava ali, Davi falava com Deus. Davi sempre foi muito temente à palavra de Deus. E ele falava com Deus: eu não quero para sempre o passo da minha vida. E Deus foi ouvindo as orações de Davi, mas ele já estava marcado. Deus hoje já tinha marcado. Até num dia que manda ungir um filho de Jessé. Vai ali o profeta Eliseu. Nós vamos ler um pedacinho, para quem não sabe entender. Vamos ler um pedacinho? Vamos aqui em Ezequiel 16. Só um pedacinho para deixar, porque demora um pouquinho. Amém? Acharam, gente? Sim, Ezequiel 16. Vamos ler? E veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fazem conhecer, não é César? Samuel, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, está aqui. Vamos lá. Vocês acharam? Então vem achar na minha. Por favor. Tá, já achei. 1 Samuel 16. Está aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te à casa de Jessé o belamita. Porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor e convidar a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificar-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele não venha aqui. Amém? Então aqui nós vemos, queridos, que ele foi para ser ungido ali, um dos filhos de Jessé. E começou a passar pelo maior, né? Pelo mais bonitão, o mais cheio de pose, que era aqui o primeiro filho dele. Não, não foi. Disse que não. Também não. Eliabe. Quem falou? Eliabe. Foi o primeiro que veio. Aos olhos humanos, quando o profeta olhou, ele falou: certamente está aqui o ungido do Senhor. Alto, bonito, né? Cheio de pose. Certamente está aqui o ungido do Senhor. Aí ele disse: não, não é este. Veio outro, Abinadab. Também não é este. Veio o terceiro, Samá. Também não é este. Aí foram passaram todos. Aí eles falaram:
não é nenhum desses. Aí eles falaram, mas não tem mais nenhum? Não tem. Aí o profeta disse, não, mas não é possível, Deus não se engana. Ele disse que tem um filho de Jessé, e Deus não se engana. Aí ele disse assim, olha, tem um pequenininho, ruivinho, zero à esquerda, sabe? Cheira mal, tem carrapicho no corpo, tem um pequenininho lá. Aí eles falaram, chama ele, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém se aceita em volta dessa mesa. Ele tem que chegar aqui. Quando Davi chegou ali, eu imagino que Davi foi correndo, né? Porque ele devia imaginar que seria uma boa notícia para ele. E aí Davi chega ali, naquele lugar, e ele fala, olha, este é o ungido do Senhor. E derrama azeite sobre Davi. Tem um detalhe. Davi foi ungido nesse momento. Mas Davi volta para o pasto. Continua olhando as ovelhas. E já cheio do poder de Deus. Porque quando a unção foi derramada, o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele. E Davi, já cheio do poder de Deus, volta para o pasto e vai cuidar das ovelhas. Um dia Davi, ele vai até a cidade que Davi, o pai dele sempre mandava ele, Davi era uma pessoa obediente, e o pai dele ficava, Davi vai, ele ia, volta, ele volta, faz, ele faz, busca, ele busca, não busca, ele não busca, não faz, ele não vai. Era obediência em pessoa, era servo. Ele levantou para servir. Aleluia, meu Deus! Davi era servo, ele fazia. E ele voltava. Um dia foi Eliabe. Os dois irmãos dele foram para uma fileira lá que ia haver uma guerra. Porque saiu a conversa que tinha ali um gigante chamado Golias. E eles se prepararam para a guerra. Mas a cidade inteira estava morrendo de medo. Olha, Saul, o gigante Golias, ele está 40 dias, ele assombrou a cidade, para vocês saberem. E todo mundo ali com medo, todos fugindo. E Davi, o pai dele falou, vai lá, leva leite, leva torrada para os seus irmãos que estão ali para a guerra. Para Eliabe, para Samar, leva ali leitinho. Davi foi e levou leitinho. Aí ele voltou, o pai dele vai lá e leva queijinho para Saul. Ele foi e levou queijinho para Saul. Davi era assim, obediente. Aleluia. Onde mandava o que fazer, ele fazia, ele ia, ele voltava. Era obediência. Aleluia. Aí chegou o dia que ele ouviu que ia ter uma briga contra o gigante, mas todo mundo ali corria. Aí Davi se prontificou a lutar contra o gigante. Aqui nós vemos, quando Davi ouviu, Davi estava em uma determinada parte ali, escutando a conversa, e ele ouviu dizer sobre o gigante, que precisava matar o gigante, todo mundo com medo. Olha só o que Eliabe fez. Davi ficou num cantinho ouvindo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu saída de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. Davi, nesse momento, queridos, Davi, ele já podia falar para o irmão dele, olha aqui, cara, cala a boca. Você está falando com o rei, cala a boca, fica quieto. Davi não fez isso. Ele virou, foi para um outro lado, desviou a conversa, mas se manteve na posição de servo. Se manteve na posição de obediência. E aí Davi se dispõe a lutar contra o gigante e fala para Saul, fala, não desfaleça o coração de ninguém por esse problema, por esse gigante, porque eu vou arrancar a cabeça dele. Eu vou arrancar a cabeça dele. Davi, ele tinha toda a confiança, porque Saul perguntou para ele, como é que você vai fazer isso? Menino, criança que você é. E ele disse, olha, um urso pegou a minha ovelha pela boca